Irmãos, eu quero convidá-los à palavra do Senhor no Salmo de número 1, Salmo 1, Salmo tão conhecido e amado da vida da igreja. Quero convidá-los a este texto que será o texto base da nossa mensagem. Então, Salmo de número 1, peço você que abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura e não feche a sua Bíblia ao longo da exposição. Você pode também acompanhar na projeção. Nos diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Queridos, diante do tempo que nós estamos vivendo, é muito comum encontrarmos na internet um tutorial. Quando nós buscamos fazer alguma coisa, seja lá uma receita de bolo, seja arrumar o defeito de um carro, não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso, ou alguns até mesmo, buscando conselhos sentimentais no YouTube, aparece lá, tutorial, como fazer isso, como proceder com aquilo. E é muito interessante que, muitas das vezes, nós formatamos o nosso padrão de vida a partir de um tutorial que nos é dado por uma internet, por pessoas que nós não conhecemos, e muitas das vezes, tutoriais que são, de fato, bons, que nos ajudam, que nos auxiliam, mas sabemos também que esses tutoriais eles têm um fim breve. E o fim é resolver uma situação que, posteriormente, ela pode voltar. Então, é muito interessante o quanto se tornou comum as pessoas. Procura no Google, procura no YouTube, resolve aí a sua situação. Interessante também, André fala muito sobre isso, a automedicação, como as pessoas estão buscando tutorial na internet e auto se medicando a partir do que uma pessoa está falando ali, muitas das vezes é uma certificação para tal. E é muito interessante que quando nós falamos sobre tutorial, e tutorial nada mais é do que um passo a passo de como fazer, é bem verdade, irmãos, que nós encontramos quase um jeito para todas as coisas na internet. Nós encontramos jeito para resolver o problema do carro, às vezes até uma dor nas costas, para fazer uma receita, um bolo, seja ele um brownie ou um bolo normal, nós encontramos um modo de fazer alguma coisa. Mas é bem verdade que existe um tutorial que está pouco divulgado nos nossos dias, e esse tutorial é a palavra de Deus. Muitas pessoas estão perdendo a referência da palavra de Deus em suas vidas e procuram tutoriais na internet, conselho dos ímpios, o conselho do fulano, do beltrano, do cicrano, e as pessoas se esquecem verdadeiramente do poder que é ou do poder que tem a palavra de Deus para transformar e conduzir a vida do homem. Este salmo ele fala sobre isso. E aqui, diante do cenário do salmista, é muito interessante que o papel deste salmo é destacar o quanto a lei ela é central, ou seja, o quanto ela é o prazer da vida do salmista. Esse salmo ele vem trazer para nós, irmãos, algumas verdades que trazem ao coração de fato, a ideia de que, diante dos caminhos do Senhor, diante da palavra do Senhor, nós temos alguns caminhos, sendo dois aqui diante do Salmo. Primeiro, um caminho de bênçãos ou um caminho de maldição. Um caminho de bênçãos para aqueles que vivem na palavra e um caminho de maldição para aqueles que não observam a palavra. Interessante pensarmos também que o texto ele apresenta que, uma vez que vivemos as bênçãos da palavra hoje, elas são reais e frutificam, de modo que no futuro também continuarão frutificando. Do contrário, a maldição de não observar a palavra do Senhor é a seguinte: perecemos hoje
e também iremos perecer no futuro, amanhã. Perfeito. Então, a ideia que este salmo traz é a extrema diferença entre aqueles que vivem baseados no tutorial da palavra de Deus e aqueles que não vivem baseados na palavra de Deus. E assim nós enxergamos aqui, de acordo com o que o texto nos dá, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E aqui, queridos, a proposta central, então, é que a palavra do Senhor, ela concede bênção para aqueles que a observam e maldição para aqueles que não a observam. Mas a grande questão é, pastor, e agora? O que fazer? O que fazer diante de tantos tutoriais? O que fazer diante de dias tão polarizados, de tantas informações, de tanto cruzamento de dados, de tanta formatação, de tanto software, de tanto caminho? Irmãos, é o tema da mensagem de hoje. O tutorial da vida. E o tutorial da vida que eu quero compartilhar com vocês é pautado na palavra do Senhor. Então, baseado nisso, meus irmãos, o tutorial da vida se encontra na palavra de Deus. E como consequência de vida, a palavra de Deus nos direciona para 2 caminhos. E nós vamos ver esses caminhos baseados na palavra. Então eu peço à igreja que leia do verso 1 ao verso 3. Vamos ao texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está a lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a corrente de águas, e o devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é sucesso. Interessante, irmãos, que o salmista aqui, ele destaca o homem que é bem-aventurado, o homem que é feliz, o homem que encontra satisfação. Interessante que este homem aqui apresentado é o homem que, primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Interessante que ele não anda, então ele não segue o conselho. Segundo, ele não imita a conduta dos pecadores. E por último, aqui o texto fala que ele não convive, ou seja, ele não compartilha, ele não está inserido naquele mundo, ele não tem prazer naquela situação. Interessante que é um padrão de vida que não é modelado pelos tutoriais do seu tempo. Ou seja, muitas das vezes nós paramos para ouvir o caminho das pessoas, os conselhos das pessoas, até imitamos o coração de alguém, mas a grande questão é que este homem bem-aventurado, ele não anda, ele não imita, ele não compartilha, ele não está inserido nesses tutoriais da vida. Muito pelo contrário, ele é um modelo de vida que não é construído por conselhos vazios, ele não é construído por condutas avessas, contrárias à palavra de Deus, e ele também não é construído por uma convivência que desagrada a Deus. Pastor, então, como este homem ele é edificado? Observe o verso de número 2. Ele vai dizer, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Primeira coisa a observar no verso 2 é o prazer do homem bem-aventurado. O prazer dele não está no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, muito menos na roda dos escarnecedores, mas a satisfação, a plenitude, a entrega deste homem está na centralidade da palavra do Senhor. Então, este homem não é um homem que murmura diante das Escrituras. Este homem, ele não é um homem que diz assim, não, isso eu até vou e caminho até aqui, mas isso aqui não. Ou seja, ele não seleciona o que ele quer viver na Escritura. A lei do Senhor é regra, é vida, é norma, é tutorial para a sua vida. Interessante também que aqui o salmista, ele não é uma pessoa que faz rebelião com a lei de Deus. Ele não fica lutando contra a lei de Deus. Ele não fica buscando caminhos, atalhos
subterfúgios, alguma coisa assim que possa encurtar ou facilitar a vida dele, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E observamos que então essa conduta, ela é modelada pela palavra, porque a lei é o manual de vida. E assim, por ter o prazer, por ser modelado nesta conduta, ele tem uma prática. E qual é a prática? De acordo com o texto, qual é a prática? Pergunto. O que ele faz de dia e de noite? Interessante. É interessante, irmãos. O salmista aqui, claro que não é do tempo dele, mas ele não fica vendo videozinho de 30 segundos no Instagram de pregador A, B ou C, seja ele bom ou ruim. O salmista aqui, ele não fica compartilhando corrente de WhatsApp. O salmista aqui, ele não está preocupado com as questões pequenas que cercam a vida dele e fragmentos. Não, muito pelo contrário. Ele está envolvido numa meditação que é frequente, de dia e de noite. É interessante, então, nós observarmos, irmão, o quanto a palavra do Senhor, ela é central na vida do salmista. Pastor, e qual o resultado disso? O que isso gera? Irmãos, uma condição, uma vida de bênçãos e benefícios na presença do Senhor. Aonde está isso? Verso de número 3. Ele diz: este que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. É interessante, irmãos, nós analisarmos esta imagem que o salmista ele está levantando aqui. Ele é como árvore plantada. E aqui eu já falo para as crianças, desenhem uma árvore e um rio ao lado, abaixo da raiz da árvore, ok? Então é muito interessante observarmos aqui esta ideia que o salmista ele nos traz, árvore plantada. E ele vai dizer então que o salmista, este homem bem-aventurado é como uma árvore plantada que no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, ele possui vida e ele tem propósito. Vai dizer mais, cuja folhagem não murcha, ou seja, ele é belo. O salmista, ele tem uma aparência formosa. Ele está vivo diante do Senhor. E por último, o Salmo também nos dá a ideia da prosperidade. E tudo o que ele faz, ele será bem sucedido. Então, a imagem que o salmista está levantando do homem que é bem-aventurado é de uma árvore muito bela, muito vistosa. Uma árvore plantada que está firme, ela é nutrida pelas correntes de água que passam no canal onde ela está plantado. Essa ideia, esta imagem, ela traz para nós, irmãos, a seguinte ideia, de que da mesma forma que a árvore, ela recebe os nutrientes da água, do solo, e ali ela tem vida para a frutificação, ela é bela para a contemplação em um dia de sombra, ela é próspera e tem propósito diante de tudo. Irmãos, assim também é a vida do homem bem-aventurado que nutre o seu dia a dia na palavra do Senhor. Existe de fato aqui uma comparação, uma ideia de que nós precisamos, irmãos, entender a importância de extrair vida da palavra de Deus para termos vida conforme a palavra de Deus coloca para nós. Nós precisamos entender que esse texto ele está colocando para nós que, ainda assim, esta árvore que está plantada junto à corrente das águas, ela no dia de sol muito quente, ela no dia de um verão muito seco, ela num dia de viver sem chuva, ela ali ainda assim possui a sua vida, porque a palavra do Senhor é que nutre a vida do crente. Então pode vir a tempestade, pode vir o dia difícil, podemos viver as dificuldades da vida, mas como árvores plantadas na palavra do Senhor, nós teremos nutrição diária para as nossas vidas.
E assim o texto nos fala que o propósito, a ideia de viver e de ter uma vida plena, vistosa, bela, é porque na sua lei o bem-aventurado medita de dia e de noite. É interessante, irmãos, que ainda sob calor, o calor da vida, a árvore plantada junto à corrente de águas, que é a palavra do Senhor, esta árvore desfrutará. O texto está ensinando isso para a gente. De saúde perene. É o crente que não fica anêmico. É o crente que não fica apático. É o crente que não está um dia muito belo, muito vistoso, muito operoso em suas obras, mas amanhã ele está murcho, ele está sem propósito, ele está desanimado, ele não quer mais nada com nada. Parece que um dia nem foi, de fato, aqui inserido na comunhão do povo de Deus. Irmãos, nós precisamos olhar para esse texto e entendermos o que significa de fato como árvore plantada junto à corrente das águas. E aqui este texto revela a saúde que nós temos da palavra do Senhor. Mas há um contraste. Existe o bem-aventurado e existe alguém que não é tão bem-aventurado assim. E quem é este? A palavra nos fala. Os ímpios. Então, do verso 4 ao verso 6, convido a igreja à leitura, vamos ao texto. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esta sessão nos ensina, irmãos, que uma vida de firmeza e beleza não é uma realidade na vida dos ímpios. Gravem bem isso. Uma vida de firmeza e de beleza não é uma realidade na vida dos ímpios. Pastor, mas por que então hoje os ímpios estão aí, pastor? Andando de Dodge Ram, prosperando, caminhando, tem sítio, tem isso, tem aras, pratica hipismo, faz isso, tem aquilo. Irmãos, não se prendam pelos tesouros dessa terra. Isso não é sinal de firmeza em Deus, muito menos de beleza que reflete a glória de Deus. É interessante a gente pensar aqui, a gente começar a internalizar essa parte, porque os ímpios têm um fim. E o fim é o quê? Morte, muito bom. O fim dos ímpios, de acordo com o texto, é a morte. Hoje e amanhã. Portanto, o texto vem falar ao nosso coração, queridos, que ao invés desses ímpios serem como árvores plantadas junto à corrente das águas, na palavra do Senhor, na lei do Senhor, esses ímpios, eles são formatados pelos seus próprios conselhos. E eles andam conforme lá o Salmo 1, verso 1, onde diz: não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o ímpio, ele anda no conselho do próprio ímpio, o ímpio, ele se detém, ele imita o próprio pecador, e o ímpio também, ele se assenta na roda dos escarnecedores sempre. Mas ele tem um destino final. E qual é o destino da vida do ímpio, meus irmãos? O destino da vida do ímpio é uma instabilidade e inutilidade. O ímpio, ele é estável, o ímpio, ele é inútil diante dos olhos do Senhor. Porque o seu prazer não está na lei do Senhor, mas o seu prazer está em si mesmo. Por isso nós precisamos olhar aqui para o texto e entendermos que o tutorial que deve modelar a nossa vida é o tutorial da palavra de Deus, mas os ímpios não são tutelados pela lei de Deus. Eles não seguem o caminho do Senhor e logo serão como o vento que a palha dispersa. A palha que o vento dispersa, perdão. E vamos entender um pouco da palha. A palha seca. Seca sem? Perfeito, sem vida. A palha seca, sem vida, caída, logo o vento vem e
espalha, dispersa, ela não tem raiz. A palha que é seca e não tem raiz, ela serve para quê, irmão? A não ser lançada no fogo, mas fora disso, não tem utilidade. Você estoca lá no meio da sua sala um saco de palha? Você coloca na sua sala? Depois de um dia, as mulheres aí de faxina, um dia bonito, a casa cheirosa, os homens aí cooperando na faxina com as mulheres. E aí, depois, a Caris vira para mim e fala assim: ô, meu amor, vai lá no pasto lá e pega lá uma palha para mim lá e bota aqui no meio da sala. Alguém aqui faz isso? Mas muitos aqui tem um vasinho de planta decorando a sala. Tem ou não tem? É exatamente esse o sentido diante da presença do Senhor. Irmãos, os ímpios perecerão. Quando, pastor? O texto fala: são, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. Nós não podemos perder de vista, irmãos, que quando o juízo de Deus ele for aplicado, serão lembrados aqueles que verdadeiramente se dobraram diante do Senhor por meio da sua palavra. Mas aqueles que não têm a palavra no coração perecerão. E este é o texto ao nosso coração. E aqueles então que vivem a palavra terão vida, e aqueles que não vivem a palavra terão morte. Triste fim. Mas vamos às aplicações. O que este texto tem a nos ensinar? Primeira coisa que você deve aplicar na sua vida deste texto, meu amado irmão, vamos para a parte prática, para a parte do trabalho. A primeira coisa que você deve aprender deste texto é que você não é esse homem justo que o texto está falando. Gravem bem isso. Nem eu e nem você somos esse homem justo que o texto está falando. O homem bem-aventurado, desenhado neste salmo, ele é Jesus Cristo. Crianças, agora é a hora de vocês desenharem a palavra do Senhor e a cruz de Cristo. Irmãos, Cristo é o homem bem-aventurado deste texto. Pastor, e por que Cristo é um homem bem-aventurado? Por que ele é esse homem feliz? Porque, irmãos, Cristo foi o único que cumpriu todas as coisas. Ele foi e cumpriu a obra que Deus havia planejado para ele. Ele foi lá e resolveu o problema, ele foi lá e não se vendeu. E observe como é que esse texto ele vai falando da pessoa de Jesus. Bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não imita, aquele que não convive. Cristo andou no caminho dos ímpios? Cristo, ele imitou o caminho dos pecadores? Cristo, ele conviveu no sentido de adotar o mesmo modelo e partilhar as mesmas ideias dos pecadores? Também não. Cristo, então, ele é o justo. Cristo é aquele que vai aparecer no verso de número 2. Pelo contrário, o prazer de Cristo esteve aonde o tempo todo? Na vontade de quem? E ele cumpriu a lei perfeita. Observe que o prazer do Senhor, o prazer de Jesus, sempre esteve na sua obra, na obra do seu Pai, em salvar o seu povo, em redimir a história do seu povo. Cristo também, neste texto, ele é a árvore frutífera, porque uma vez plantado na vontade do Pai, ele foi nutrido com a consciência da cruz, com o objetivo da cruz. E todas as vezes que os desafios, as lutas, as dores, as perseguições tentavam tirar Cristo do foco da cruz, como ele estava plantado nos propósitos do Pai, ele continuou em direção à cruz. Cristo também, irmãos, ele é o justo deste texto, que julgará o caminho dos ímpios. Mas eu quero trazer uma boa nova ao seu coração nesta noite, dizendo que, por causa dos méritos de Cristo aplicado no Evangelho da Salvação, eu e você podemos, irmãos, ter uma vida como de uma árvore frutífera, firme, vistosa, bela, bonita diante de Deus e dos homens. Porque é pelos méritos de Cristo que nós assim também podemos, por meio da sua ação, sermos plantados
em sua obra redentora. E assim, irmãos, frutificarmos por meio da graça, por meio da fé do Senhor Jesus. E assim nós podemos entender que esse texto ele vai se aplicando a nós à medida em que a obra de Cristo se aplica ao nosso coração. Porque nós não temos a capacidade de cumprir a lei. Nós pecamos, muitas das vezes andamos por meio dos tutoriais da vida, ouvindo o conselho do ímpio, imitando o caminho dos pecadores, compartilhando os processos de vida dos escarnecedores. Mas por meio de Cristo nós somos encorajados a abandonar estes caminhos e termos então firmeza, estabilidade, propósito de vida no Senhor. Portanto, aplique isso ao seu coração. Cristo é o homem bem-aventurado deste texto e ele me chama para ser um bem-aventurado com ele. Portanto, irmãos, olhemos para a cruz de Cristo. A segunda aplicação que eu quero extrair deste Salmo de número 1 é a seguinte: eu creio também que este Salmo é um chamado ao nosso coração. Este Salmo, preste bem atenção, querido, ele está te chamando. Ele está te chamando para você, em Cristo, se firmar na palavra e ter vida. Porque aqueles que não estão firmados na palavra, ou seja, aqueles que não andam no conselho do Senhor, aqueles que não vivem a nutrição poderosa da palavra, estes irão perecer nos seus caminhos. E o texto ele traz duas realidades. Essas pessoas elas vão perecer hoje e elas também vão perecer amanhã. E eis o motivo pelo qual muitas das vezes enxergamos pessoas que estão vivendo a igreja, mas tão apáticas, tão longe da palavra, tão desnutridas na fé, tão indecisas, professo ou não professo a minha fé, batizo ou não batizo. Óbvio, porque não estão firmados na palavra do Senhor. Mas não apenas os indecisos, mas aqueles que às vezes também já até professaram a fé, até batizaram, mas parece que nada aconteceu, mas parece que nada foi transformado, parece que de fato não há uma vida vistosa, uma vida bela, uma vida onde a glória de Deus ela se torna real e visível para a vida daqueles que estão enxergando você. Portanto, é um chamado ao nosso coração para a firmeza da fé e a centralidade da palavra em nossas vidas. E assim devemos pensar, se temos a palavra de Deus, nós temos a missão, irmãos, de sermos nutridos e assim sermos belos diante do Senhor. E as pessoas devem olhar para nós e falar assim: de fato, eu vejo a glória de Deus na vida deste homem pecador salvo pela graça. Mas aqueles, irmãos, que insistem em viver longe das correntes das águas, a palavra de Deus, estes, irmãos, são como a palha que o vento dispersa. Não tem vida. Às vezes faz até um bolo. É visível? É. Mas quando bate o vento, esparramou tudo. É sem propósito. Meus amados irmãos, tenhamos firmeza na palavra, para que assim a nossa vida seja repleta do poder e da nutrição do nosso Deus. Lembrem-se disso. A firmeza na palavra é um ato de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Portanto, aquele que medita de dia e de noite é nutrido e tem vida. Aquele que não medita de dia e de noite não é nutrido e vê a morte. Por último, a terceira aplicação que eu quero deixar ao coração dos irmãos é a seguinte, e por meio de uma pergunta: qual é o tutorial que está conduzindo a sua história, meus amados? Qual é o tutorial, o passo a passo, a palavra que está conduzindo a sua vida? Eu não quero trazer aqui, irmãos, a ideia de medo, pavor, embora tenha um certo sentido, mas eu quero deixar essa mensagem de juízo aos corações essa noite como um tom de alerta. Eu quero ser agora diante de Deus com muita humildade aquele arauto, como nos tempos antigos em que o portão da cidade iria se fechar,
E ele ia no portão da cidade e ele dava uma batida lá. Bum, bum, bum. E a chamada é: o juízo de Deus se aproxima, irmãos. Aqueles que não estão preparados, irmãos, na palavra do Senhor, como lemos no texto de Efésios na liturgia, não por obras para que ninguém se glorie, mas aqueles que são nutridos pela graça do Evangelho revelados na palavra. Esses serão preservados do dia do juízo. Portanto, eu quero dizer a você qual tutorial está conduzindo a sua vida. Observe o caminho do justo que termina, ou que tem o seu curso e termina com prosperidade, e observe o caminho do ímpio, que tem no seu curso a morte e continuará na morte. Quero concluir esta mensagem, amados irmãos, dizendo o seguinte: qual é o tutorial que deve guiar a nossa vida? Pergunto. Eu espero, meu querido, que este tutorial seja a palavra de Deus. Sem a salvação, sem a palavra de Deus, nós não veremos a salvação que Cristo nos dá. Eis a importância das crianças desenharem a árvore frondosa, a árvore bonita, a árvore bela, ao lado da palavra do Senhor, que aponta para a cruz de Cristo. Sem o contato, a meditação, a entrega à palavra de Deus, nós não veremos a salvação do Senhor. E assim, irmãos, nós não desfrutaremos de uma vida nutrida, seja hoje ou amanhã. Mas eu quero te lembrar de algo: que o tutorial da palavra de Deus seja uma marca distintiva na sua vida, para que você seja um homem e uma mulher bem-aventurada na presença do Senhor. O tutorial foi entregue, o passo a passo, o Salmo 1 nos ensina. Então, eu espero que você deixe o seu joinha lá, curta a mensagem e compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. Que a palavra de Deus seja o tutorial da nossa vida. Amém.